Bom dia, Má. Me ouve bem? Vamos lá, né? Nós estamos no livro de Provérbios. Hoje é o capítulo 25, né? Nós estamos quase se aproximando do final aí. Bom dia, mãe. Estamos quase se aproximando do final. Então, vou passar a leitura, né? São capítulos longos esses de Provérbios. Deixa eu só me ajeitar aqui. Então, vamos ler. Vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Mais um dia, né? Terça-feira, abençoada. Vamos para cima. Vamos ver o que Deus nos reservou nessa manhã, do dia 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Eu acho interessante isso porque Deus deixou as coisas encobertas para nós. E a nossa missão aqui é descobrir, né? Então, a nossa missão é descobrir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Ele deixou encoberto, ele deixou no secreto. E a missão do homem, dos filhos de Deus, é descobrir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É interessante quando a gente pensa em descobrir, porque quando você pensa sobre descobrir, é algo que está no secreto. Mas será que a gente tem disposição para descobrir? Será que a gente tem disposição para descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Aqui está falando que a missão de Deus é encobrir e a minha e a tua missão é descobrir. Os céus pela altura e a terra pela profundidade. Assim é o coração dos reis, é insondável. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Porque melhor é o que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Aqui é interessante falar porque vocês percebem que Provérbios vai se repetindo, por isso que tem horas que eu nem paro para a gente fazer um adendo, alguma coisa, porque ele são citações, né, instruções para as nossas vidas e acaba de uma maneira ou outra só mudando o contexto, mas mudando a maneira de se escrever, mas o contexto continua sendo igual, né? Então aqui está falando um pouco da humildade, né? Muitas vezes a gente precisa chegar em certos lugares e nós nos colocarmos como humilde naquele lugar. Porque a Bíblia vem nos ensinar que é melhor que nós entramos em lugares sendo humilde do que chegar nesses lugares e nós sermos chamados a atenção pela nossa falta de humildade, né? Não te precipites em litigiar para que depois, ao fim, fique sem ação, quando o teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com o teu próximo. Não reveles o segredo ao outro, para que não te desonre o que ouvir e a tua infâmia não se aparte de ti. Tem gente que sai falando a vida dela para todo mundo. Tem gente que conta tudo para todo mundo. Aqui a Bíblia está nos chamando a atenção que tem coisas que é nossa. Tem coisas que é tua. É sobre a tua vida. Às vezes você se expõe a tua vida, expõe os teus sentimentos. Mais do que expor a tua vida é expor os teus sentimentos. E quando a gente expõe os nossos sentimentos, nós ficamos vulneráveis. Porque você fica à mercê. Você não conhece a intenção de quem está te ouvindo. Você não conhece pelo qual motivo a gente acha. Tem pessoas que têm essa questão da ingenuidade, né? Muito apurada. Então ela acha que ela pode confiar em todo mundo. E ela sai contando a vida dela para todo mundo. Ela sai contando os sentimentos dela para todo mundo, os medos. Só que a gente não consegue. A Bíblia já tinha falado para nós em Provérbios que a gente precisa vigiar a intenção. A gente não consegue conhecer. Para nós é um segredo a intenção do coração de cada um.
Então aqui a Bíblia está nos ensinando nessa manhã, nos exortando a não se abrir para qualquer pessoa. Pare de contar sua vida, suas coisas e seus projetos para qualquer pessoa. Porque você não conhece essas pessoas. E às vezes não é por mal, viu? Às vezes não é por mal, mas às vezes ela está carregada com uma energia, com um espírito, com uma frequência que não é a mesma que a tua. E diante disso, entenda uma coisa, vai ter momentos que o próprio Deus vai permitir que pessoas saiam da sua vida, que elas saiam da tua história. Porque tem gente que não vai, ó, escuta isso que eu vou te falar. Tem pessoas que não vai com você para sua próxima fase. Tem pessoas que não vai com você na sua próxima fase. E nós precisamos aceitar isso com sabedoria. A gente às vezes quer levar. Você não tem mais os seus mesmos amigos de infância. Os nossos amigos de infância foi para a nossa infância. E às vezes você precisa ter esse coração treinado e ensinável, porque né, tem gente que não vai com você para a tua próxima fase. Para de querer ficar insistindo em colocar pessoas que Deus já tirou da sua vida. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade em desapegar. A gente tem dificuldade em realmente pôr um ponto final nas relações, né? Tem pessoas que deu o momento delas na tua vida e tá tudo bem sobre isso. Só entenda uma coisa, pessoas que saíram da tua vida hoje, significa que elas não estarão na tua próxima fase. Aceite isso com amor. Não te precipites em... Não, esse eu já li. Pleiteia a tua causa, já li também. Para que não desonre o que ouvir e a tua infâmia não se aparte de ti. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo. Que sabedoria, né? Deixa eu marcar um adendo aqui. Isso aqui é incrível. A pessoa que sabe esperar o momento certo para falar. Vamos ler. Salomão tinha muitos objetos de decoração que adornavam seu palácio. Por isso ele usa um belo utensílio para ilustrar o valor da boa palavra. Um bom conselho tem poder de nos mover nas direções certas e de nos ajudar a vencer as nossas limitações. A palavra dita em tempo oportuno atribui honra a quem a profere. Ela é valiosa, pois ergue, incentiva, alegre e fortalece quem ouve. Quando o sofrimento poderia ser evitado? Quanto sofrimento poderia ser evitado se as pessoas soubessem dosar as suas palavras e se comunicassem adequadamente? Poucos seriam feridos e todos seriam beneficiados. Se a boa palavra dos homens é reconhecida e admirada, imagine quanta estima, valor, perfeição há na palavra de Deus. Afinal, nela encontramos direção para o dia a dia, é caminho que nos conduz à vida eterna. A gente precisa aprender a falar no momento certo, sabe? Quantas vezes você falou coisas que você não deveria ter falado porque você falou demais? Outro dia eu até comentei com o Daniel, eu falei, acho que eu falei demais. Eu não lembro qual foi a situação, mas eu senti naquele momento o Espírito Santo falando pra mim, você falou demais. Você devia ter ficado quieta. E é tão gostoso a gente estar em conexão com Deus, porque aí Ele te exorta, sabe? Ele vai te ajudar nesses momentos. Então, tem momentos que nós falamos demais. E às vezes, quem nos ouve não está preparado para isso. Às vezes, quem nos ouve também não está preparado para ouvir demais, entende? Então, a gente precisa ter sabedoria ao nos comunicar. Nós precisamos entender a barreira que existe em momentos que é a necessidade do silêncio. A gente precisa aprender a trabalhar com essa linear, essa divisão tão linear do silêncio e da comunicação. A gente precisa aprender a lidar com a nossa comunicação. Eu falo isso sempre. A comunicação, ela é um bem precioso para nós. Porque eu sempre ensino as pessoas a validar o que se é comunicado. Como que é isso, Muriel?
Por exemplo, eu falo alguma coisa aqui pra você agora nesse momento e eu falo assim pra você. Fez sentido o que eu falei pra vocês? Tá tendo clareza do que eu falei pra vocês? Você entende o que eu falei? Às vezes a pessoa até fala assim pra mim, ai Marielle, você tá achando que eu não entendi? Não, eu acho que você entendeu, só me explica pra gente alinhar. E aí, quando você faz isso, você alinha o que você falou com aquilo que a pessoa entendeu. Mas tem momentos que não adianta a gente fazer esse alinhamento. Tem momentos que é momento de ficar quieto. Quando as coisas estão agitadas, não seja você quem vai agitar mais com as suas palavras. Quando as coisas estão aquecidas demais, calóricas demais, não seja você quem vai colocar mais fogo nisso. Porque aqui está falando, a palavra ela tem poder de levantar, onde nós falávamos isso, né? Eu fui para São Paulo, eu chego 1h aqui em casa. E na volta nós conversávamos sobre isso. Que a palavra, ela tem poder de afundar uma pessoa, como ela tem poder de levantar uma pessoa. Nós falávamos principalmente das palavras que as mulheres se referem aos seus esposos, né? Essa era uma situação que a gente estava comentando no carro, de um casal, né? E de quanto as palavras dessa mulher feria esse marido, né? Quanto que essas palavras malditas, no momento errado, colocado no momento errado, quanto isso tinha peso no resultado desse marido, entendeu? Então aqui, ai, tem um cabelo aqui. Então aqui eu quero te levar a essa conscientização dos momentos de silêncio. Se conscientizar, você precisa estar em conexão com Deus, porque Ele vai pôr uma barreira. Ele vai falar para você, chega. Só que você tem que estar atento. Às vezes a gente está no calor da emoção, a gente quer ficar falando blá, 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 pó, 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 bé, 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 e não para. E aí o Espírito Santo tentando te calar. Tentando te calar, porque o teu livre-arbítrio é mais alto. Então ele tenta te calar. E nessa tentativa, muitas vezes, você vai sair ferido, porque ele não vai ter forças para te parar. Então nós precisamos ter esse termômetro, é um termômetro mesmo, de você sentir que é momento de ficar quieto e falar, não, não adianta, não vou mais discutir, não vou mais falar. Deixa essa pessoa falar. Porque o outro você não tem controle, sabe? As pessoas querem tentar controlar o outro, sendo que elas não controlam a si próprias. Às vezes você quer controlar tanta gente, mas você não controla você não gerencia você. É o que eu falo, se você quer ser um bom gestor, seja um bom gestor de si, do seu tempo, das suas emoções. Seja um gestor da sua própria vida, para depois você querer ser gestor, tomar conta da vida dos outros. Gente, é pouco tempo, é tempo. Nossa, a vida é um sopro, é um suspiro. Ela é tão rápida que quando você olha para trás, você lembra do que você fez aos 3, 4, 5, 10 anos, quando você tinha essa idade. Você tem lembranças disso e parece que aconteceu ontem. Então a vida realmente é um sopro. Então não gaste a sua vida cuidando da vida dos outros. Agora gaste a sua vida em gerenciar a sua vida para você aproveitar o máximo dessa aventura que ninguém vai sair vivo dela. E o que é se aproveitar ao máximo? É viver a tua existência na potencialidade máxima, é viver a sua existência da maneira que Deus te vê. Você já se perguntou como Deus te vê? Então, aqui, para de se preocupar com a vida dos outros. A vida dos outros não é um problema teu, mas é meu filho, Murielle, mas não é um problema seu. Ai, mas é o meu marido, não é um problema seu. O seu marido não é um problema seu. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Você tem uma vida para ser zelada. Você tem uma vida para ser cuidada. Então, que você venha ter sabedoria nessa manhã para saber os momentos e até onde você deve falar. Até onde o outro quer te escutar. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é um mensageiro fiel para os que o enviam, porque refresca a alma dos senhores. Como nuvem e ventos que trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente das dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe,
e a língua branda amolece até os ossos. Aqui é a maneira que a gente vai colocar a palavra, né? A maneira que vai ser falado. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venhas a vomitar. Os diversos tipos de alimento foram criados pelo Todo-Poderoso, para a humanidade possa desfrutar do sabor e dos nutrientes que proporcionam vigor para o corpo. Eu quero fazer um adendo, só um minuto. Eu tenho meu filho mais novo, ele é muito ruim de comer. Ele come mal, sabe? Ele faz escolhas maus na hora da alimentação. E ele ficou no pai dele de férias, e aí foi tão engraçado, porque ontem ele chegou e ele falou: mãe, eu comi só algumas coisas, só comi alguns dias o que Deus fez. Eu achei bonitinho ele falando, né? Por quê? Porque eu falo aqui pra ele que, eu falo, filho, a gente tem que comer coisas que Deus fez. Aí eu falo assim pra ele: bolacha wafer, foi Deus quem fez? Ele: não, foi o homem. Então não é pra você comer sempre. Eu falei, essas coisas você pode comer, mas elas não podem ser. Porque olha o pai que eu e você tem. Olha o pai que Deus é para nós. Ele se preocupou até com a nossa alimentação. Quando você olha a natureza, a variedade que existe na natureza para nós, para o nosso sustento. Olha a variedade de cores e de frutas e de legumes e de verduras e de folhas que nós temos. Olha a variedade que há na natureza. Bom dia a todo mundo que está chegando aí. Vocês entendem? Quando você come aquilo que Deus fez, é porque Deus te formou. Ele conhece quais os nutrientes que olha que riqueza, que pai é esse? Gente, essas coisas eu fico passada. Eu fico passada de pensar que pai é esse que nós temos, que se preocupou até com o que a gente ia comer. O seu pai que está no céu, que te formou, que te criou, ele se preocupou em até o que nós íamos comer. Ele se preocupou em fazer variedades, trazer variedades para nós. Por isso que a tua máquina, o teu corpo e o teu veículo, ele funciona na variedade. Não adianta você querer só comer um tipo de alimento, você vai adoecer. Por quê? Porque Deus te fez para comer variedade. Então, eu ensino meu filho, esse meu filho, coma sempre mais daquilo que Deus fez. Porque o que Deus fez é o que o nosso corpo precisa. Então, você que tem dificuldade com a tua alimentação, começa a olhar para ela e falar assim, o que o meu Criador deixou para eu me alimentar? E ele deixou uma infinidade de coisas. Ele foi tão amoroso conosco na nossa alimentação, que ele falou, não, eles vão enjoar, então eu vou deixar uma variedade de coisas. Não tem como você enjoar daquilo que Deus fez. Porque um dia você come banana, no outro dia você come maçã, no outro dia você come mamão, no outro dia você come um abacate, depois se enjoar tem uma uva, depois se enjoar tem um caqui, depois se enjoar tem uma pera. Se você for reparar, você tem fruta, você tem uma fruta diferente para comer 30 dias, igual Provérbios, um alimento por dia. Você tem uma fruta diferente todo dia para você comer. Que pai é esse? Vocês conseguem entender a grandeza de Deus, a grandeza de quem é teu pai? E às vezes você fica preocupado com um negocinho assim na tua vida. Um pai que se preocupou com a tua alimentação, ele não preocupou só com o teu espírito. Ele não se preocupou só com a tua alma, mas ele se preocupou de cuidar de você todos os dias, aqui na terra também. Ele sabe exatamente o que o teu corpo precisa, o que o teu corpo necessita. Só que é livre-arbítrio. O que você vai pôr para dentro do teu corpo? O que você vai pôr para dentro do teu corpo? Aquilo que o homem fez? Vocês acreditam infinitamente que o que Deus fez é pior do que o homem fez? O que o homem fez é melhor? O que o homem fez parece melhor aos meus e aos teus olhos, porque é mais saboroso, porque é o curto prazo. Mas o que o Deus fez, o que o nosso Pai fez para nós nos alimentarmos, é para nós vivermos muitos e muitos anos aqui na Terra. Tá fazendo sentido para você ou é só eu que sou doida? É muita loucura da minha cabeça? Mas isso é real. Você entende que o que Deus fez para você se alimentar é para que você viva anos aqui na Terra?
é para que você tenha saúde, é para que você tenha gozo, é para que você estenda teus dias aqui na terra, para que você tenha fartos dias aqui na terra. E nós não, nós olhamos para aquilo que o homem faz sempre e esquece do que Deus já fez por nós. Deus já deixou tudo pronto na sua alimentação. Por que ficar insistindo em comer coisas que não vêm da mão dele? São escolhas, são escolhas. Óbvio que eu gosto de comer uma pizza, é óbvio que eu gosto de comer um lanche, mas o meu corpo, ele precisa do alimento que Deus fez para ele. Eu preciso inserir na minha alimentação coisas que Deus deixou para mim. Vamos lá. Não ponhas muito... deixa eu terminar de ler aqui. No entanto, o ser humano exagera no consumo, até naquilo que seria para o seu bem. Se torna uma armadilha para destruir sua saúde. Quantas são as pessoas que abusam quando se deparam com uma refeição saborosa? Exageram nos doces, na gordura, nos carboidratos e assim trazem malefícios a si mesmas. Não só a comida, mas tudo em demasiada é prejudicial, como o trabalho, exercícios físicos, entretenimento e tudo mais. Por isso tenha discernimento, equilíbrio para pautar as suas escolhas a fim de não sofrer prejuízos terrenos e espirituais. Ficou entendido então, né? Preste atenção no que Deus está nos ensinando nessa manhã. Não ponhas muito os pés na casa do seu próximo, para que não se enfade de ti e passe a te odiar. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. A Bíblia é um exercício de equilíbrio. Nem mais uma coisa, nem menos uma coisa, mas nos equilibrar todas as manhãs, todos os dias nós estarmos atentos. Porque tem gente que a gente gosta tanto da pessoa, mas tanto, que a gente quer viver perto dela. E aqui a Bíblia está nos ensinando, olha, não faz morada na casa dessa pessoa. Tem uma pessoa que eu conheço que ela fala assim que visita é igual peixe. Começou a feder, já está na hora de ir embora. E realmente isso. Às vezes você gosta tanto da pessoa e você quer ficar com ela, você quer estar com ela, mas não espere que ela enfade de você. Eu sei que tem pessoas que a gente tem afinidade, que a gente quer muito próximo da gente, mas a gente precisa entender que tem que ter um equilíbrio em tudo. Até naquilo que a gente gosta de fazer. Até com as pessoas que a gente gosta de se relacionar, tem que haver um equilíbrio. O martelo e a espada e a flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra seu próximo. Como o dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Confiança, ontem eu falei isso para uma pessoa, confiança é como se fosse você dá 100% para uma pessoa. Você não dá 0,5%, você não dá 50%. Você entra inteiro dentro de uma relação de confiança, você entra inteiro, você não entra pela metade. Não, eu só vou colocar um pé porque quando eu já penso isso, é porque a minha confiança em algum momento foi abalada. Mas a maioria das pessoas costumam se mergulhar, entrar por inteiro em relações, né? Só que a gente precisa aprender que a partir do momento que aquela relação ela é quebrada, ela não vai ser mais igual. E tem gente que está sofrendo porque quer que a relação seja igual, não vai mais ser. A partir do momento que a confiança é abalada, a confiança ela é um fundamento das relações, assim como o respeito e tantas outras coisas que fazem parte do fundamento das relações entre as pessoas. E a confiança, por ela ser um fundamento, quando ela é abalada, ela mexe em toda a estrutura. Então, numa relação que falta confiança, você não vai estar inteiro. Você não consegue chegar inteiro. E diante disso, muitas pessoas, elas sofrem. Elas sofrem porque elas querem ter a confiança que elas tinham outrora na pessoa. Nós precisamos entender que tem alicerces nas relações que são abalados. Por quê? O que é o alicerce? Vamos pensar numa edificação. A Provérbios sempre está falando sobre edificação. Edificação é construir. Então, o que são os alicerces? Os alicerces é que segura toda a estrutura. E imagina, quando um alicerce desse, ele tem esse movimento, quando ele
tem uma trinca, ele vai comprometer não só a estrutura, mas os outros alicerces por perto. Os outros alicerces que estão em volta. Então, quando a gente percebe, quando você percebe que a confiança foi abalada, eu quero que você tenha essa analogia de que a estrutura, o fundamento foi abalado. E esse fundamento é muito difícil ser resgatado. Você pode chamar um engenheiro lá para mexer no fundamento, ele vai colocar alguma coisa que reforce, mas a trinca vai continuar lá. Vai ter uma marca naquele fundamento, naquela sapata, naquela estrutura que é feita por baixo da terra para suportar a estrutura. Então, tem coisas que vão ser imutáveis. Agora, não seja você a pessoa quem vai provocar uma trinca no alicerce das pessoas. Não seja você a pessoa que vai provocar essa trinca no alicerce de outras pessoas. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia frio, ou como o vinagre sob o salitre. Se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim, ó o que acontece quando nós temos esse comportamento. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Aqui de novo, deixa a vingança de lado. A vingança não é para o Filho de Deus. A vingança não pertence a Deus e Jesus nos ensinou sobre isso. Jesus nos ensinou, ao tempo que ele teve aqui de ministério, que foram 3 anos, ele sempre enfatizou isso. Se te derem um tapa, dá outra face. Se pedirem para você andar 1 milha, ande 2. Quer dizer, Jesus sempre nos ensinou a fazer o bem e ir além disso. Não é só não vingar-se, e é ainda retribuir aquele mal com o bem. O exercício é mais além, não é só não fazer mal. Não é só não fazer mal, mas é ir além disso. Fazer o bem para aquele que muitas vezes te caluniou. Muitas vezes, eu costumo falar que existe só 2 forças, o amor e o medo. Ou as pessoas elas agem por amor, ou elas agem por medo. E muitas vezes um ataque sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua honra, sobre a pessoa que você é, a grande maioria das vezes é um pedido de amor. Mas para você perceber isso, você tem que ter um olhar muito refinado, não pode olhar com os olhos humanos. Você tem que olhar com os olhos espirituais. E é um exercício. Isso não é algo que você vai adquirir do dia para a noite. É algo que você vai ter que treinar dia após dia, dia após dia. E quando você percebe que é um pedido de amor, muda a tua visão. Ela muda, ela abre, ela expande, cai vários insights na tua mente e aí faz todo sentido. Quando você pensa, não, essa pessoa está me atacando porque ela está pedindo amor para mim. É a maneira dela pedir amor para mim. E aí dá amor para essa pessoa que você vai ver que mudança que vai haver. Na vida sua, que plantou, e na vida dela que colheu o seu amor. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar só num canto de telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Já falei sobre isso, o poder que a mulher tem, né? O poder que a mulher tem de desestruturar a casa. O marido pode acordar de mau humor, o filho pode acordar de mau humor, mas se a mãe, se a esposa, se a mulher acorda de mau humor, meu Deus do céu, a casa desestrutura. Então, quer dizer, você é um alicerce na sua casa. Você é um alicerce, você é um fundamento, você é uma estrutura, você é um pilar. E que se você, entenda isso, escuta bem o que eu vou te falar. Se você não estiver bem, não existe nenhum lugar bom para ti, porque o problema está em você. Não está nas pessoas e não está nos lugares que você frequenta. Tem gente que fala assim, não gostei da energia desse lugar. Não é a energia do lugar, é você. É a sua energia. É a sua energia. Então entenda uma coisa, o problema está dentro de você.
Quando você tem esse olhar de autorresponsabilidade, de olhar e falar, não, eu não tô bem. E se eu não estiver bem, a minha casa não tá bem, a minha família não tá bem, eu não vou estar bem no meu trabalho, eu não vou estar bem em lugar nenhum, porque eu não estou bem. Agora, quando você fala assim, você reconhece que você não tá bem, você consegue atuar. Você consegue agir, você consegue fazer alguma coisa para mudar essa situação. Agora, quando é os outros, mas é porque é essa casa. Mas é porque esse bairro. É porque esse vizinho. É porque é o meu patrão. O que você tem como fazer nessa situação? Quando você transfere a culpa que é tua, a autorresponsabilidade que é tua. Porque quem é culpado de você estar bem ou mal? É você mesmo. É você quem tem responsabilidade do que você sente. Para de pôr a culpa nos outros. Nos outros, nas coisas e nas pessoas. Porque quando você reconhece que você tem responsabilidade de se sentir bem, de se sentir em paz, você vai começar a praticar coisas para o seu bem-estar. Tem uma frase no capítulo de Josué que eu gosto, eu já falei aqui em outro momento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que quem é a primeira pessoa dessa frase? Eu. Então foque em você. Porque se você estiver bem, o seu trabalho está bem, seus colegas de trabalho estão bem, seu patrão vai estar bem. Se você estiver bem, os seus filhos vão estar bem, o seu esposo vai estar bem, a sua casa vai estar bem, a sua família vai estar bem. Por quê? Porque você está bem. E quando eu estou... Gente feliz, eu costumo falar isso, gente feliz não está nem aí para os outros. Gente feliz não está nem aí se está dando certo, se está dando errado. Ele é feliz. Gente feliz não se preocupa com, sabe, mimimi, coisinha, sabe? Sabe coisinha? Ai, mimimi. Você é um mimimi ou você é uma pessoa de firmeza? Você é um gato gago, né? Que fica, em vez de falar miau, fala mi. Sabe? Não se vitimiza, não. Não é momento de se vitimizar. Ei, a vida tá passando, você vai ser vítima até quando? Vítimas não prosperam, vítimas não vencem. Saia desse lugar de vítima. Saia desse lugar que você fala, não é porque estão falando de mim, não é porque só dá errado para mim, não é porque eu nasci para ser infeliz, não é porque só acontece isso na minha vida. Ei, você é um filho, uma filha de Deus. Se ponha no seu lugar como filha amada. Deus deixou tudo à disposição para nós vencermos aqui na terra. Eu dei um exemplo da alimentação, mas quando você começa a olhar a grandeza, o como Deus preparou esse mundo para que você viesse arrebentar e você escolhe ser vítima. Só que ser vítima é uma escolha. E aqui eu fui até, sair um pouquinho aqui do versículo, que é sobre a mulher. A mulher principalmente, por quê? Porque a mulher é regida pelas suas emoções. Nós somos mais emocionais, nós somos mais sensíveis. Só que tem momentos que nós temos que deixar essa sensibilidade, esse emocional de lado e pensar com a cabeça. A mulher, ela gosta de estar nesse lugar, de que achar que tudo é a culpa dos outros. Não, saia desse lugar, se liberte. Você precisa sair desse lugar de vítima. Esse lugar de vítima está te fazendo afundar na vida. Agora saia hoje e fala assim, não, eu posso conquistar as coisas. Eu vou conseguir. Olha para trás na tua história, olha quantas vitórias você teve, e aí você fica escolhendo hoje ser vítima, porque eu nasci para ser isso, porque minha vida é assim, porque minha vida é assado. Tá, o que você vai fazer sobre isso? Porque só ficar falando não muda nada, nunca mudou nada. Só falar nunca mudou a vida de ninguém. Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Quer dizer, a boa notícia, né? Sempre é agradável a gente receber. Não é gostoso quando a gente às vezes está com o espírito abatido, a gente às vezes está cansado, desanimado da peleja, porque vai ter dias ruins. E deixa eu te falar, teve um homem na Bíblia que venceu no total, quase 800 profetas de Baal, de outros deuses, que o povo adorava. E ele temeu uma mulher. Quer dizer, ele vence uma multidão. E quantas vezes a gente teme uma coisa tão pequena, tão insignificante, mas que tem momentos que faz com que a gente pare. Aí você fala, gente, mas é muito pouco isso pelo qual eu parei. Mas entenda uma coisa, às vezes a gente precisa de novidade de vida. E o que Deus está te dando nessa manhã é novidade de vida. Você não sabe o que vai ser da tua terça-feira. Nem eu. Só que eu tenho que mentalizar aqui, entrar na frequência do meu Criador, que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso tudo.
Você pode tudo. Entenda uma coisa, eu falei isso ontem pro meu filho, né? Ele falou assim, mãe, você é várias coisas, né? Eu falei, olha, filho, eu sou todas as coisas que eu quero ser. Ele falou assim, mas então, você não é médica, né? Eu falei, não sou médica porque eu não quis ser médica. Você pode todas as coisas que você quer, porque Deus te promete isso. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, se você quer, se está determinado, o como não te importa, ó. O como não é com você, o como é com Ele, que é o Senhor do seu destino. Ele que vai te instruir, apresentar pessoas, te dar estratégia, criar portas, fechar portas, tirar pessoas da tua vida, colocar pessoas na tua vida, porque você já determinou que você vai chegar do outro lado. O como vai ser essa travessia não te importa, mas importa que você esteja na posição. E vai ter dia de descansaço aqui, é como ele fala, a água fresca, a água fresca é como se fosse para a alma uma boa notícia. Deixa eu te falar, a melhor notícia que você pode receber nessa manhã, que você está respirando ar, você tem vida aí. Essa é a melhor notícia que você pode receber nessa manhã. Ainda que ontem foi choro, ainda que essa madrugada você passou chorando, ainda que você esteja no maior dos problemas, você tem vida aí. Essa é a melhor notícia que eu posso te dar nessa manhã. Ei, você vive. Deus te concedeu essa oportunidade, vai para cima. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, assim a busca da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Até aqui. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu me preocupo muito, é uma coisa que Deus tem chamado muito a minha atenção, que é como as pessoas, elas não conhecem a si próprias. Elas não conhecem a identidade. É tão importante, é fundamental que a nossa identidade venha a ser revelada para nós. Lembra que Deus encobre e o homem descobre? A gente leu isso aqui em Provérbios, né? Que Deus encobre e o homem descobre. O homem descobre aquilo que está encoberto. Eu convido você hoje a orar para que você venha descobrir a tua identidade. Porque a partir do momento que você descobre a tua identidade, que você olha o que Deus olha de você, porque Deus te vê assim, ó, desse jeito, só que tá encoberto. Tá encoberto pelas tuas crenças, tá encoberto pelas experiências ruins que você viveu na vida. Agora o convite é, descobre quem você é. Na verdade, na totalidade, descobre-se. E aí você vai ver como Deus te vê. Então que nessa manhã eu vou orar por você, mas para que você venha ter visão. Visão espiritual de quem é você, de quem é teu pai, daquilo que ele deixou pronto aqui para você ganhar o mundo. Você pode todas as coisas porque você tem um pai que te garante isso. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Ainda que lá na sua mente, no íntimo, tem um diabinho te falando assim que você não pode, mas você pode. Lute contra essas vozes que querem te paralisar. Lute contra essas vozes que querem te colocar medo. Lute contra elas, porque você é mais forte. Quero orar por você nessa manhã. Senhor Deus e Pai, eu me coloco agora aqui junto com essas pessoas, Pai, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. E nós ligamos agora essa oração, Pai, venha destravar, desbloqueie o potencial dos teus filhos, Pai, eles não sabem o potencial que eles têm. Senhor, muitas vezes eles se sentem incapazes de ganhar, de vencer, eles se sentem incapazes, eles têm medo. Senhor, são vozes que anos paralisam essa pessoa de avançar, Senhor. Que essas vozes venham cair por terra agora, Pai. Que dê, né, para essa pessoa novos ouvidos, ouvidos espirituais. Pai, destrava a mente dela. Senhor, coloque a mente de Cristo, que ela possa pensar como o Senhor pensa, que ela possa agir como o Senhor age, que ela possa enxergar como o Senhor enxerga, que ela possa ouvir como o Senhor ouve, que ela possa falar como o Senhor fala. Pai, nós somos uma porção de Ti aqui na terra. Então, Senhor, nos ensina nessa manhã a usar disso para nós vencermos o mundo como Jesus venceu. Pai, eu abençoo nesse instante, no nome do Senhor Jesus, a terça-feira de cada um. Pai, onde quer que ela vá, vá na frente. Vai abrindo o caminho, Senhor, vai livrando do mal, vai acampando teus anjos ao redor dela. Pai, que ela não venha estar distraída
a não perceber a tua voz de orientação, de instrução para ela nessa terça-feira. Pai, nós somos gratos por essa oportunidade de vida, essa novidade de vida que o Senhor nos deu, concedendo esse dia maravilhoso. Então, Senhor Jesus, nos capacite para ele. Nos dê habilidades necessárias para que nós venhamos ter vitória nessa terça-feira que eu creio que já está abençoada, porque o Senhor nos garante isso. Assim, você quem crê, no nome do Senhor Jesus, diga amém. Amém? Determinou a tua vitória aí? Determinou que você vai ter uma terça-feira abençoada porque só depende de você? O teu pai já garantiu que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? O teu pai já garantiu que o impossível é com ele? Ele só quer que você faça o possível. Vai para cima e faça o possível. E aquilo que não te for possível nessa terça-feira, você olha para o alto, porque a Bíblia nos ensina que o teu socorro vem do alto. Eleva os meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do alto. O socorro não vem. Quando você está num momento difícil, qual que é a nossa tendência? Olhar para baixo, ficar assim, né? Prostrado, caído. Não, no dia mau, olha para o alto. No dia mau, olha para cima, porque a orientação vai vir de cima, ela não vem de baixo. Então, levanta a tua cabeça, ergue, olha para cima e fala, Pai, me instrui. Pai, eu estou perdida aqui nesse dia de hoje, eu não sei o que fazer, eu fiz tudo errado. Agora me ajuda a consertar. Me mostra o que eu tenho que fazer, me orienta, me guia, me direciona nessa terça-feira, para que eu possa viver o segundo o seu propósito. É assim que eu faço todos os dias. Aliás, a minha oração para Deus é essa. Senhor, me dá disposição. Só isso que eu preciso de disposição. Se Jesus me der disposição, eu vou avante. Eu não paro, eu não desisto. Desistir não é uma opção para o filho de Deus. Ei, você é filho. Você esqueceu de quem você é filho? Você esqueceu de quem é a tua identidade? Você esqueceu quem é teu pai? Para você, diante de um problema, se acovardar? Você esquece quem é o teu pai? Não vai para cima, você pode todas as coisas porque ele é na sua vida. Ele é na sua vida. Amém? Amém? Isso aí, amém, Má. Gente, é isso aí, vamos para cima. Nós temos um dia para ser vencido. Nós temos um dia para ser vencido. Deus conta comigo, mas ele conta com você também, tá? E juntos nós somos mais fortes. Amanhã eu te espero aqui no nosso Café com Cristo. Uma linda e abençoada terça-feira. Façam uma extraordinária terça-feira. Um beijo grande. Até amanhã, nosso Café com Cristo.